E nós vamos conversar agora com a Deodato Volpi Neto, que é estrategista da Eleven Financial, e nós vamos falar sobre essa disparada do dólar. Hoje, principalmente, chama atenção que a cotação de venda do comercial passou dos R$ 3,50. Adeodato, boa tarde. Oi, Denise, tudo bem? Boa tarde. Bom, a gente já veio dando explicações aí para essa disparada do dólar há alguns dias, mas antes se falava na possibilidade de o dólar ultrapassar a faixa dos 3,40, agora ultrapassou os 3,50. Preocupa muito também quem vai viajar o avanço que nós estamos vendo aqui, o dólar para os turistas a 3,91, o euro 4,78, porque o euro também está em alta, sobe agora 0,31, a cotação aí que seria o comercial 4,26, mas nas casas de câmbio chega a 4,78. Adeodato, a sua avaliação em relação a isso, por favor. Denise, acho que, como eu costumo dizer, em economia igual na vida, toda ação tem uma reação. A gente ter um movimento tão positivo em relação à inflação, ou seja, ter um ciclo importante de inflação tão baixa e a inflação que vem surpreendendo para baixo aí sucessivamente, mesmo o próprio Banco Central, fez com que abrisse o caminho e consolidasse o caminho para a queda de juros muito aguda. O mercado veio pressionando, com muita gente querendo, que não é o nosso caso, até uma Selic aí na casa de 6%, só que qual é o grande impacto disso? Você reduz substancialmente o diferencial de juro, ou seja, o juro brasileiro fica muito perto do juro americano. E qual é o quadro que se tem? O que o mercado considera o risco país zero, né? Ou seja, o ativo de menor risco global é o título da dívida dos Estados Unidos da América. Com o título da dívida de 10 anos, que é o que precifica a tendência, aí na casa de 3%, com o título brasileiro chegando próximo a 6%, o que acontece? Você tem um movimento no qual, se você parar para pensar, há pouco mais de um ano, a diferença desse juro era 10-2. Ou seja, comprar um título brasileiro rendia 10% frente a um título americano que rendia 2%. Ou seja, aqui pagava 5 vezes o rendimento que pagava lá. Hoje, houve um encolhimento dessa diferença, o que faz com que exista uma adaptação, uma adequação do fluxo de capital. E essa adequação vem acontecendo numa velocidade maior do que era eventualmente esperada, potencializada pelas discussões das incertezas internas, não somente ligadas ao quadro eleitoral, mas como as questões institucionais, aí muita discussão sobre o Supremo, tal. Mas também é importante ressaltar que a volatilidade, a velocidade não está acompanhada pelo crescimento muito agudo ou na mesma proporção dos volumes, o que pode levar o Banco Central, eventualmente, a intervir, considerando que a gente tem saldo de reserva muito grande e tem condição de fazer isso quando essa oscilação parecer artificialmente inflada, que é um comportamento típico quando não existe a mesma proporção de volume na mesma intensidade da oscilação. Agora, a grande preocupação nesse movimento aqui seria a rapidez com que o dólar subiu, não é? Não é nem o problema dele ter chegado neste patamar, que talvez seja administrável, a gente está no momento de inflação baixa, o problema é que foi muito rápido. É exatamente isso que eu falei, o Banco Central tem no seu mandato, inclusive legal, o controle de inflação. Os bancos centrais lá fora, como o Fed, por exemplo, trabalham inflação, emprego, e o câmbio acaba sendo, em uma realidade como o nosso, fator determinante para a manutenção dos outros indicadores e das outras verticais econômicas. A gente tem muita sensibilidade inflacionária ao quadro, ao nível cambial, e uma coisa que está aí na nossa janela e que pouca gente está falando é que no mês de junho do ano passado a gente teve uma deflação de 0,23 e esse ano, mesmo que a inflação venha baixa, ela vai inverter para o positivo, o que significa que o acumulado de 12 meses tende a dar uma estilingada logo no encerramento do mês de junho. Se a gente tiver uma combinação de dólar muito forte com a estilingada inflacionária, você pode ter uma mudança na percepção de risco, que tende a reequilibrar esse fluxo. Eu acho que o Banco Central está bastante atento e deve, caso essa aceleração continue muito
o ímpeto continue muito rápido, como você bem ressaltou, acho que o Banco Central pode intervir não pelo nível, mas pela velocidade dessa variação. Agora, houve uma alta do dólar frente a outras moedas também no exterior, não é? Isso começou com aquela preocupação com relação ao comportamento do petróleo, depois alta dos títulos americanos, agora não é um movimento só no Brasil. O Brasil pode ser mais intenso, mas aí também tem um componente político, não é, Deodato? Denise, eu vou te dizer, eu cheguei de lá ontem. Tá? E é engraçado porque a visão dos norte-americanos está muito menos agressiva para a própria moeda deles do que a nossa. Muito do que está sendo precificado no dólar em relação aos principais pares é advindo sim dessas perspectivas de uma relação geopolítica mais dura, de uma aceleração no ritmo da subida de juro por lá, mas os americanos, de fato, pelo menos aqueles com quem eu tive contato nessa última semana, olham de uma maneira muito mais pragmática e menos otimista sob a ótica deles em relação ao dólar. Mas os juros dos títulos americanos passaram dos 3%, né, Deodato? E eu queria acrescentar outro dado que hoje também o Banco Central divulgou o balanço das contas externas, com superávit e saldo positivo pelo segundo mês seguido em março, o melhor trimestre em 11 anos para as contas externas. Houve no primeiro trimestre um déficit de 3 bilhões e 210 milhões de dólares. Agora, na composição, chama atenção, por exemplo, que o investimento estrangeiro chegou a 6 bilhões e 530 milhões em março, 17 bilhões e 740 milhões no trimestre. Então, o Brasil continua atraindo investimentos, né? Então não se justificaria essa pressão muito recente, essa movimentação, se não fosse o cenário externo. É isso que eu estou te dizendo, estruturalmente a gente segue forte, segue positivo e esse dado corrobora o que eu disse há pouco, de que você tem uma oscilação no câmbio sem uma inversão da tendência nos volumes, ou seja, estruturalmente a gente continua com saldo positivo e assim deve ser mantido. Acho que é normal que em um momento de muita discussão internacional em relação às relações comerciais, em relação à alocação do Treasury americano, sim, e das perspectivas de juro por lá, que são impactadas fortemente, como em qualquer país, por eventuais movimentos expansionistas, ou seja, um governo que gasta muito dinheiro, como o que o Trump está querendo fazer, leva a projeções de juro mais agudas e mais altas. A questão o Trump tem esta autoridade orçamentária interna nos Estados Unidos? Não tem. A limitação do presidente da República em relação à gestão do orçamento interno americano é substancial. E eu acho que no momento em que isso começar a ser confrontado, em que o mercado começar a olhar para isso e as limitações do que ele pode fazer sob a ótica da expansão, acho que o Treasury pode acomodar esse ímpeto arrefecer um pouco. Não acho que tenha no curto prazo espaço para o dólar cair muito, mas acho que ele pode ser freado de uma maneira substancial no próximo ciclo. Fica a sinalização aí para quem pretende comprar moeda, o dólar, o euro. Tem muito turista, gente que já planejou viagem para o exterior, férias, assustada com esse avanço forte, assim como quem importa, não é? Como eu disse, como eu comentei há pouco, eu cheguei ontem, né? Então... Você usou muito cartão? Você é diretamente impactado na fatura do meu cartão. Mas... Então, esse é o complicador aí da história, fora a possibilidade de impacto na inflação, como você citou há pouco. Agora, eu queria ressaltar, inclusive, para nós fecharmos em relação aos investimentos, que eles vêm no nível positivo. O Banco Central mantém a previsão aí de um ingresso de 80 bilhões, investimento estrangeiro direto, que aquele não é de mercado, é dinheiro de longo prazo. Agora, houve uma desaceleração do ingresso em relação ao mesmo período do ano passado, primeiro trimestre, em março contra março. Mas, Denise, aí eu acho, essa é uma discussão que a gente teve interna aqui na Eleva ontem à noite, eu com o nosso time de macro, exatamente porque acho que a gente vai ter uma adaptação da nossa sazonalidade, tá? O que eu quero dizer com isso? Foram 3 anos de uma retração econômica muito violenta, então você acabou desmontando a regularidade dos níveis de atividade em alguns setores muito importantes, o que significa que
que a comparação mês a mês ou até trimestral pode ficar distorcida ao longo de 2018 e 2019 pelo ritmo da retomada das atividades em cada um dos principais setores. Eu não vejo como preocupante esse dado, tá? Pelo menos não por enquanto. Tá certo, nós ouvimos o Adeodato Volpi Neto, que é estrategista da Eleven Financial. Adeodato, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado a você.